Para a nossa aulinha 3 sobre triângulo retângulo, né? Na última aula, se o professor te apresentou já uma ferramenta de conta, certo? Né? O Teorema de Pitágoras, que a gente consegue aplicar em um triângulo retângulo quando o objetivo é encontrar o valor de algum dos lados desse triângulo, certo? Sendo que, para isso, você tem uma situação onde você tem dois lados e quer um terceiro. Então, se o professor te ensinou que o Teorema de Pitágoras ele é bom para ser utilizado quando você tem dois lados e quer achar um terceiro. E agora, se o professor já começa com a seguinte ideia: e se você tiver situações envolvendo um lado em um ângulo? Ou seja, cara, aqui agora você não tem mais o valor dos dois lados. Você tem o valor de um lado e você tem apenas um ângulo à sua disposição. Bom, seu professor montou um esquema aqui de triângulo retângulo e ele vai explorar essas ideias com você. Vamos lá. O que é importante aqui? É importante ressaltar que esse triângulo é retângulo. Olha aqui o ângulo de 90 graus, certo? E aqui a gente consegue aplicar algumas propriedades, certo? Que agora eu considero essa aula uma das mais importantes, que é quando a gente consegue aplicar aqui propriedades específicas nesse triângulo. Vamos lá. As propriedades são o seguinte: você sempre tem que ter como referência um dos ângulos, tá? E eu já vou começar te dando uma dica importante para você não esquecer, tá? Ó, a soma, isso aqui é importante você saber. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Então, já fica atento aqui nessa primeira observação, tá bom? É muito importante você lembrar disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Ou seja, galera, o que eu estou querendo te dizer? Isso aqui é o ângulo, ó. É a aberturazinha formada entre os lados, pode ser? Então, ó, se você somar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, galera, tem que dar 180, tá bom? Então, por exemplo, se aqui é 90 graus e aqui é 60, uma coisa você sabe, aqui tem que ser 30, porque se eu somar todo mundo, tem que dar 180 graus, beleza? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Professor, qual ferramenta, né, agora eu vou ter à minha disposição quando eu quiser trabalhar com um lado e com um ângulo? Galera, primeiro ponto, vai. Primeiro ponto aqui é você focar em um ângulo específico. Eu quero esse. Beleza. Galera, repara o seguinte. Se você quer trabalhar com este ângulo, então, seu professor vai copiar aqui de novo esse triângulozinho, de tal forma que você possa entender o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, ó. Vamos representar aqui embaixo, porque o nosso primeiro foco é o seguinte. Professor, vamos supor que eu primeiro quero trabalhar com um ângulo vermelho. Chamei esse ângulo aqui, gente, de ângulo beta. Pode ser ângulo X, ângulo que você quiser, tá bom? Então, em vermelhinho é o ângulo beta, verdinho, ângulo alfa. Ok, primeiro foco é no ângulo vermelhinho. Não podemos nos esquecer, eu coloquei letras A, B e C simbolizando o tamanho desses lados, e você consegue verificar que esse A é a hipotenusa. Esse A é o maior lado, então aqui é a nossa hipotenusa, tá aqui, e os outros dois são catetos. Isso aqui a gente já sabe. Mas agora a gente vai dar nomes a esses catetos. Mas, gente, a gente só dá nome aos catetos de acordo com os ângulos. Repara, esse ângulo beta, repara que oposto a ele, o que é oposto a ele? Gente, na frente dele, ó, está o lado B. Ou seja,
Isso tudo aqui, gente, eu quero dizer que vale B, tá bom? É só uma letra para representar o tamanho daquele lado. Então, na frente de beta, tem o cateto B. Então, como a gente sabe que esse cateto está oposto a esse ângulo, oposto, né, na frente dele, a gente vai chamar esse cara de cateto oposto. E aqui, ó, repara que esse cateto agora, ele está juntinho de B. É o cateto, ó, que está pertinho, colado nesse ângulo. Então, a gente chama de cateto adjacente. Pronto. A única coisa que a gente deu agora foi nomes em relação ao ângulo. Professor, beleza, então o que eu consigo aplicar? Você consegue aplicar ferramentas importantíssimas. E aqui entra o tal do seno. Aqui agora entra o tal do seno, cosseno e tangente. Pronto, tá aqui. E talvez você deve lembrar dessas operações. Seno, cosseno, tangente são ferramentas importantíssimas para a gente poder resolver as mais diversas situações, certo? Que envolvem triângulos retângulos. Professor, o que é a relação do seno? Não se esqueça que a relação do seno é o seguinte: cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno. Cosseno, ele já relaciona o cateto. Cosseno, ó, vou voltar aqui. Um pouquinho para cá. O cosseno, ele já relaciona o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente já relaciona o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ponto final. Acabamos de destacar mais 3 ferramentas importantíssimas que a gente consegue utilizar para resolver problemas de triângulo retângulo. Então, além do teorema de Pitágoras, quais outras ferramentas são importantes para a gente poder trabalhar em um triângulo retângulo? O seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo. Repara que o seno, cosseno e tangente nada mais são do que relações entre os lados desse triângulo retângulo, olha. E aí agora você tem ferramentas importantes para fazer a sua conta. Por exemplo, se eu te pergunto aqui, ó, quem é o seno de beta? Gente, o seno de beta é cateto oposto. Então é só você pegar, ó, o cateto oposto a ele. É só você pegar o lado B dividido. Só pegar o lado B dividido pela hipotenusa. Pronto. O seno de B você obtém fazendo essa continha. Quem é agora, se eu quisesse o cosseno de beta? Simples, agora você pega o cateto oposto, olha o cateto adjacente, olha ele aqui, ó, juntinho. O cateto juntinho do ângulo, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Prontinho. Outra relação aqui montadinha. E se eu quiser agora a tangente? Se eu quiser agora a tangente de beta, como é que eu calculo? Bom, é só você pegar o cateto oposto dividido pelo adjacente. Ou seja, é só você pegar o B dividido pelo C. Ou seja, o que você já tem aqui são ferramentas que te permitem obter relação entre os lados. Aí você fala, professor, mas eu uso qual ferramenta para resolver a questão? Seno, cosseno ou tangente?
Tudo depende. Depende de qual ângulo ele deu, e a partir disso você sabe quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, verifique quem ele deu e use a ferramenta mais adequada para resolver aquele problema. Beleza? Vamos colocar aqui uma outra situação, só que agora a gente não vai usar o vermelhinho agora. Agora a gente vai focar no verdinho, beleza? Agora o nosso foco vai ser aqui, ó, no ângulo alfa. Tá aqui, ó. Esse é o nosso foco agora. A gente já analisou o vermelho, agora vamos analisar o verdinho. Tá aqui. Foco agora no ângulo alfa, beleza? Galera, olha só. Sabemos que esse cara é um cateto, beleza? Ok. Sabemos que esse cara também é um cateto. Por quê, professor? Bom, porque esse lado aqui ele é o maior, então, logicamente, ele é a hipotenusa. Só que agora, presta atenção em relação ao que a gente tinha feito aqui. Repara que agora o foco é nesse ângulo. Então, se eu tenho esse ângulo, esse cara agora, galera, é o que está oposto a ele. Então, olha a diferença dessa situação para a situação anterior. Aqui, este lado, este cateto é o que está oposto a este ângulo. Por isso, agora, o que era cateto adjacente para um, virou oposto para o outro. Ou seja, tudo depende de qual ângulo você vai relacionar. Então, não é para você assumir sempre um padrão. Não, não. É só você analisar em relação a qual ângulo a sua questão está trabalhando. Qual o ângulo que a sua questão está focando. Porque, a partir de então, o lado que estiver oposto a ele é o cateto oposto. E agora, repara que aqui, ó, o lado juntinho dele, ó, o lado coladinho no ângulo, é o cateto adjacente. É o cateto adjacente. Beleza. Professor, as relações. Galera, as relações continuam sendo as mesmas. O professor vai fazer questão de escrever aqui para que faça sentido. Quem é o seno? Simples, não muda. O seno de um ângulo, por definição, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrando que eu estou escrevendo para a gente sempre fixar cada vez mais a ideia. Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é porque mudou o ângulo que muda o conceito. Não, não, o conceito é esse. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok. E o cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo simplesmente é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Assim como, quem é a tangente? Quem é a tangente de um ângulo? Do mesmo jeito. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pronto. Agora vamos lá, professor, se eu quisesse usar o seno de alfa. Simples, galera, igual a gente relacionou ali em cima. O seno de alfa nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, era só pegar esse lado dividido por esse. Pronto. Agora, quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, que agora é esse cara, dividido pela hipotenusa. Tá aqui. E quem é a tangente desse ângulo? Bom, a tangente desse ângulo é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Prontinho, galera. Relações colocadas. Repara que o ponto importante aqui, então, é você focar nas ferramentas novas apresentadas para vocês. Além de um teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente devem ser as ferramentas que devem vir à tua mente na hora de resolver um item de triângulo retângulo, quando um dos objetivos da questão é obter o valor dos lados. Galera, um ponto importante, tá?
Todas as vezes que você tiver uma questão de triângulo retângulo e a gente tiver que aplicar, a gente tiver que enfrentar questões de contas, ou é o Pitágoras, ou é seno, cosseno e tangente. Pronto, seu professor já criou um cenário para vocês, para que vocês percebam como é que a gente consegue resolver esses itens. Aí você fala, professor, mas eu sei, eu lembro que eu tenho que saber alguns ângulos específicos. Concordo? Concordo. E aqui chegou um dos momentos mais importantes da aula. O seu professor faz questão que você preste muita atenção, pause o vídeo, anote e saiba tudo isso que eu colocar aqui para vocês. Ou seja, repare essa tabela, ó. Aqui é uma tabelinha que a gente vai fazer com os chamados ângulos notáveis. O que significa esses ângulos notáveis? Esses ângulos notáveis, galera, são os ângulos que vocês precisam saber de cor. Beleza? Prova nenhuma vai dar essas informações. Vocês precisam estar com essas informações fresquinhas na cabeça. Pronto, exatamente aqui. Quais são, né? Quais são as informações que vocês precisam saber que contém essa tabelinha? Tá aqui, ó. Bom, todas as vezes que vocês tiverem ângulos conhecidos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, vocês serão obrigados a saber o valor do seno, do cosseno e da tangente daqueles respectivos ângulos. Beleza? Ou seja, tá vendo esses ângulos aí? Esses ângulos extremamente conhecidíssimos, talvez vocês até restaurem aí na memória que esses ângulos, sim, em algum momento, vocês já viram ele na vida de vocês e viram ângulos que são ângulos importantes, são ângulos comuns em prova, tá? Então, o que eu já quero te puxar aqui a atenção, tá? Caiu ângulos de 30, 45 e 60, galera, ângulozinhos conhecidos. Esses ângulos, vocês precisam saber o valor exato do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos. São ângulos tabelados. Você fala, professor, mas se a prova me dá um triângulo com um ângulo diferente desses aqui? Ei, aí a prova é obrigada a te fornecer esses dados, beleza? E muitas das vezes a prova é bacana, tá? E ela fornece os dados tabelados, mas os dados desses ângulos em específico, a prova não é obrigada a te dar não, tá bom? Então é importante você saber. Então vamos para a diquinha. Na hora de preencher, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, então 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada, onde não tem o 1. Tá aí, ó. Raiz só em cima, hein? Repara o que eu fiz. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada, onde não tem 1. Com a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Galera, acabei de te dar uma das tabelinhas mais importantes, sabe assim, da trigonometria. E com toda certeza, a tua banca pode explorar esses ângulos, beleza? Professor, vamos ver isso na prática? Vamos, tá aqui, ó, questão 1. Na questão 1, ela traz o seguinte contexto. Uma rampa de acesso ao centro cultural da cidade será construída de acordo com o modelo apresentado na figura abaixo. Então tá aqui. Você já nota que isso é um triângulo retângulo, olha que perfeito. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, e um lado. Beleza, imediatamente eu já vou sacar. A gente precisa se situar.
Aqui nós temos a hipotenusa. Repara, aqui nós temos um cateto e aqui nós temos outro. Aí você fala, já sei qual é o oposto e qual é o adjacente. Não, você não sabe ainda. Lembra que eu te falei? Sabemos que o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Para definir quem é o oposto, quem é o adjacente, vamos verificar o ângulo que a questão deu. A questão me deu esse ângulo aqui. Então, vamos lá? Olhando para isso, olha o lado oposto a ele, ó. Olha o cateto que está na frente dele. Então, este cara é o cateto oposto. E este cara aqui, ó, é o cateto adjacente. Pronto. Já me preparei, já estou pronto. Por que eu já olho e já percebo que o Pitágoras não é a melhor opção para a gente poder resolver, galera? Porque você só tem um lado. E olha como exatamente o seu professor colocou um registro importante no início, ó. Aqui a gente vai trabalhar com situações envolvendo um lado e um ângulo, exatamente como a tua prova cobrou, ó. Um lado e um ângulo. Ou seja, professor, quando cai um lado e um ângulo, então essas ferramentas são as melhores formas da gente trabalhar. Perfeitamente. As melhores formas da gente trabalhar. Beleza? Cateto oposto, cateto adjacente, já nomeei, já estou preparado. Agora é só saber quais lados a questão quer relacionar. Sabendo que a altura do ponto máximo da rampa é de 2 metros, beleza, ele já deixou isso registrado, ele já me deu aqui uma informação, ele está falando especificamente, né, da altura no ponto máximo da rampa, ele já me deu um cateto, que nesse caso é o cateto oposto. Olha que importante, um dado que você já tem, olha o que você já tem desse ângulo, ó. Isso é importante verificar. E aí, a partir do momento que você tem o conhecimento de que esse lado que a questão já forneceu é o cateto oposto para o ângulo que ela relacionou, você já fica atento, porque nós poderemos usar o seno, porque tem cateto oposto, ou a tangente. Gente, cosseno nessa questão está totalmente descartado, porque eu preciso ficar focado naquilo que eu tenho. Ou seja, eu preciso utilizar a melhor ferramenta para aquele caso. E qual é a melhor ferramenta? Com certeza é uma que relaciona o cateto oposto. Porque olha aqui, o cateto adjacente tu não tem informação nenhuma. Aí ele pergunta, sabendo que a altura no ponto máximo é de 2 metros e que a inclinação da rampa é de 30 graus, olha o que ele pergunta agora. Qual é o comprimento? Aqui, ó. Ó. Qual é o comprimento dessa rampa? Galera, tá aqui, ó. Perguntinha, ó. X. Comprimento da rampa. Ou seja, ele quer a hipotenusa. Ah, então peraí, professor, eu preciso de uma relação que trabalhe com cateto oposto e hipotenusa? Maravilha. Quem é? Seno. Acabou. Olha que lindo. Então a gente tem que aplicar o seno de 30 graus. Exatamente. Exatamente. Não é o seno do ângulo? No nosso caso, o ângulo é de 30 graus. Então, a gente aplica o seno de 30 graus. Por quê? Porque é ele que relaciona o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Pronto. Opa, o seno de 30 nós temos na tabela, ele é um dos ângulos conhecidos. Então, 30 graus o seno, meio. Então vamos colocar o que ele vale? Seno de 30. Seno de 30, ele vale exatamente, seno de 30 vale exatamente 1/2. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto, 2. Hipotenusa é exatamente o tamanho da rampa, é exatamente quem a gente quer. Acabou, galera. Estamos numa situação de igualdade de frações, resolvemos isso daqui fácil, fácil, multiplicando cruzado, não é assim? 1 vezes x, x, 2 vezes 2, 4. Ponto final. Matamos a questão. Facinho, né? Quando não for teorema de Pitágoras, quais ferramentas devem vir à sua cabeça para resolver um problema? Seno, cosseno e tangente. Quem eu uso?
aqueles que a questão estiver relacionando. A melhor ferramenta para aqueles lados que a questão quer relacionar. Atenção à tabelinha com os ângulos conhecidos e os respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Beleza? Um abraço!